Bom dia, senhor presidente, deputadas, deputados, galeria imprensa. Senhor presidente, eu só tinha ouvido falar, mas ainda não tinha assistido o programa eleitoral do PCdoB, do qual aparece o pré-candidato Flávio Dino, dizendo que vai vender, se eleito for, e que isso, creio eu, não acontecerá, iria vender a casa de veraneio do governo do Estado por 20 milhões de reais para construir um hospital. E eu vi aquilo ali ontem e fiquei realmente assustado com uma cena tão patética como foi aquele programa eleitoral. Eu tenho certeza que ali não pode ter partido de um marqueteiro, não pode ter partido de alguém, de algum profissional, porque seria muito mais bonito, deputado Magno Bacelar, se o pré-candidato Flávio Dino fosse no programa do PCdoB, programa partidário, que não era para ser um programa eleitoral, como ele usou, mas se ele fosse lá para cobrar o prefeito de São Luís o Hospital Jackson Lago, que era tão bonito na propaganda do PTC, o candidato do qual ele apoiou, era um hospital muito bonito. Inclusive, o ex-prefeito João Castelo já havia feito até uma terraplanagem de um hospital, mas ele achou o local ruim e dizia que, se eleito fosse, iria construir o Hospital Jackson Lago. Seria muito mais coerente da parte dele. Chega lá no programa do PCdoB e fala: olha, estou aqui hoje para cobrar o meu tutelado, dizer que o PCdoB não concorda com falsas promessas, porque até hoje não houve um prego com relação ao Hospital Jackson Lago. E o que muito me admira também, deputado Bira, essa casa de veraneio não é da governadora Rosa, não, é um patrimônio do Estado, e que vem desde 1925, antes do presidente Sarney vinha ser governador em 65, antes de Pedro Neiva de Santana. O próprio pré-candidato a presidente, qual ele apoia, tem casa de veraneio em Minas Gerais. Não tem nada de ilegal, nada de imoral, nada de errado. E mais um detalhe, deputado Magno. Ele foi a criação do então governador Zé Reinaldo Tavares. Ele frequentou demais aquela casa. À época, salvo engano, o Palácio dos Leões estava em reforma e o então governador morou naquela casa. Por que que ele, como sabedor das leis, um estudioso que é, e um visionário para os seus apoiadores, por que que naquele momento ele não propôs para o governador Zé Reinaldo Tavares: governador, vamos vender essa casa, não precisa. Vamos mandar lá para a Assembleia para autorizar a venda dessa casa. Por que que ele não chegou para o governador Jackson Lago, que até então ele foi advogado do governador Jackson Lago? Por que ele não pediu para o governador, não aconselhou o saudoso Jackson Lago para se desfazer dessa casa? Então, eu achei de uma infelicidade tremenda aquele programa eleitoral, e isso, por onde eu ando, qualquer eu converso, eu ainda não tinha tido a oportunidade de assistir o programa, todos criticando o programa eleitoral. E ontem, quando eu assisti, realmente é muito pior do que eu imaginava. A única coisa que melhorou, e eu tenho que ser justo, é o corte de cabelo do pré-candidato. Realmente, agora ele está com um corte de cabelo mais jovial. Deputado Edilásio, me conceda uma parte, por gentileza. Pois não, deputado Magno. Deputado Edilásio, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela lucidez do seu pronunciamento, onde Vossa Excelência traz à tona esse gesto que eu considero um gesto de marketing para chamar a atenção, onde coloca em evidência a casa de veraneio, essa casa que é uma casa centenária, que já passou tantos quantos governadores, que é um patrimônio do Estado. E ele se refere que aquele patrimônio vale em torno, mais ou menos, de 20 milhões de reais. O que é que significa 20 milhões de reais em comparativo com 1 bilhão e 300 milhões
que a nossa governadora Rosena Sarney já investiu na saúde. Ele disse que vai desapropriar, vai vender, desapropriar não, vai vender, para construir um hospital do câncer. Com 20 milhões de reais, para fazer uma superestrutura de um hospital do câncer, num local inapropriado, um local que não tem espaço exatamente ali. Então, nós queremos dizer a Vossa Excelência que eu entendo isso como mais uma manobra de marketing, da mesma aquela manobra, quando o ex-governador, doutor José Reinaldo Tavares, utilizou aquele empréstimo, que ele também quis pegar aquele empréstimo para passar no Senado, no valor de 30 milhões, o doutor José Reinaldo Tavares disse que ia combater a miséria do Maranhão, que naquele governo que ele achava que tinha, com 30 milhões. Mas ele espalhou para todo o Brasil a situação do Maranhão num gesto de marketing político. Então, como eles percebem que estão declinando, os seus votos estão diminuindo diariamente, porque, evidentemente, principalmente agora, depois da convenção, depois do dia 27, onde o nosso candidato, pré-candidato, Edson Lobão, filho, que vem tendo uma boa aceitação, tanto da classe política, como principalmente da sociedade, do povo do Maranhão, que vem conhecendo as suas propostas, é isso. Então, isso é um gesto de desespero, é um gesto pequeno, né, que vive, de certa forma, a querer jogar a opinião pública contra os políticos, contra o Estado do Maranhão. Eu acho que o Maranhão precisa, de certa forma, são de políticas concretas, como a nossa governadora vem fazendo, por uma saúde com a construção de UPAs, de hospitais, o sistema de segurança pública, os investimentos, os convênios com as prefeituras que vem desenvolvendo, as estradas que estão aí, o Maranhão hoje, a quantidade de turistas que estão chegando hoje no nosso estado do Maranhão, essas festividades incentivadas pelo governo do estado do Maranhão. Então, é o desespero da oposição. Como muito bem disse aqui, o fracasso da convenção na Imperatriz. Então, Vossa Excelência, eu quero parabenizar Vossa Excelência, um deputado jovem, líder do Bloco Democrático, é um deputado que tem uma boa aceitação dentro da juventude, dentro de toda a classe política, o respeito de todos nós parlamentares, porque Vossa Excelência, quando ocupa essa tribuna, vem com firmeza, com determinação, com esclarecimento, e a sua opinião vale muito para o nosso Estado do Maranhão. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Magno. E como eu li no blog do próprio jornalista Marco Dessa, quando ele fala dos traídos, que já foram traídos pelo pré-candidato Flávio Dino, mais um que já começa a ser traído é o próprio governador, ex-governador Zé Reinaldo Tavares, que a governadora Rosena não usufruiu 10% do que o governador Zé Reinaldo usufruiu no período das festanças, das bonanças, ali naquela casa que todos nós sabemos como era ali, o banho de sol, as festas noturnas que tinham. E naquela época a casa de veraneio era uma beleza, servia, inclusive o próprio Flávio Dino frequentava. Aí hoje já não serve mais, tem que ser vendida porque tem um aniversário, porque tem... Antes não tinha. A época do governador Luiz Rocha, tinha a casa de veraneio, tinha as festas do mesmo jeito. Vinha o pessoal de Balsas, tive em Balsas recentemente, conversei com várias pessoas que falaram que a época do Luiz Rocha, que vinham a São Luís, ficavam no Palácio dos Leões, ficavam na casa de veraneio de São Marcos. Então, aquela época poderia, hoje não pode mais. Então, eu estou extremamente feliz, patético aquele programa eleitoral, que de uma extrema infelicidade, quem inventou ou quem criou essa pauta para o pré-candidato Flávio Dino. A única coisa que eu quero parabenizar é o novo corte de cabelo dele, que ficou lá Neymar, realmente ficou bacana. Era isso, senhor presidente.